Para zerar o déficit público em 2024, o governo vai precisar de 168 bilhões de reais em novas receitas. O anúncio foi feito ontem pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Segundo ela, a matemática é bem simples. Receita menos despesa precisa ser igual a zero. E hoje, 31 de agosto, o governo tem que entregar um orçamento com essa meta de déficit zero. Então vamos chamar o Daúd para ajudar a fazer essa conta? O problema, né, Daúd, é que o que a gente tem observado bastante é que não existe R$ 1 em corte de gastos, né? Apenas aumento de 129 bilhões. Inclusive, ontem, o presidente do Banco Central disse que aumentar a arrecadação, como está sendo feita, pode provocar uma erosão, palavras dele, no sistema tributário. Como é que essa conta, né, vai dar zero, Daúd? Só se a gente jogar para Deus, né, como a Simone Tebet disse, né? O futuro a Deus pertence. Será que é isso? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Exatamente isso, Priscila. Muito bem colocado. O governo precisa arrecadar aí 168 bilhões a mais. E não existe um projeto do governo em cortar despesas. Então, evidentemente que isso virá dos tributos. Priscila, em economia, existe uma curva, né, que é conhecida como chamada curva de Laffer. Né? O que diz a curva de Laffer? Ela diz o seguinte: quanto você aumenta muito a arrecadação, né, as taxas de arrecadação, você diminui, olha só, Priscila, você diminui o volume de contribuições, porque há uma fuga, ninguém quer pagar imposto. Como é que deveria ser este aumento de 168 bilhões? Deveria ser alguma coisa líquida, ou seja, eu gero uma atividade econômica, essa atividade econômica gera emprego, gera renda e gera tributos. Né? Agora, você aumentar tributos sem aumentar a geração de riqueza, isso vai, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com o presidente do Banco Central, que vai provocar uma erosão na base de tributação. Nós não temos nenhuma perspectiva. Priscila, a gente tem conversado com alguns analistas e é unânime. O governo não vai ter déficit zero. Não vai ter déficit zero em 2024. O orçamento que vai ser apresentado hoje, né, é uma obrigação legal, constitucional, que vai ficar sendo discutida até o final do ano. A ideia do governo é que exatamente as medidas que estão em andamento no Congresso para aumentar a arrecadação, ontem houve uma decisão do CARF, né, que a decisão fica em prol do governo, e em casos de empate, você aí teria um aumento de arrecadação pequeno, né, pequeno em relação aos 168 bilhões. E virão outros, a taxação agora também de fundos exclusivos, depois as offshores, depois jogos, enfim, o governo tem aí que seguir uma meta. E tem uma coisa, Priscila, que eu marquei muito na fala do Lira. O Lira diz o seguinte: olha, nada contra aumentar impostos, só que o governo tem que apresentar um projeto de reforma administrativa para cortar gasto. Porque senão, exatamente, a nossa base tributária vai eclodir, ou seja, não vai sustentar. Você não consegue imputar à população uma carga tributária, aumentar mais 168 bilhões de tributação. Você não consegue segurar a trajetória da dívida. Nós já estamos vendo reflexo no sistema financeiro, dólar se valorizando, quer dizer, o real se desvalorizando, isso é ruim, né, para a nossa economia. Nós temos também o nosso PIB já crescendo, mas crescendo sobre uma base que não tem nenhum sentido, e a taxa de juros subindo. E eu pergunto, qual é a discussão? Ontem o governo colocou o plano plurianual, né, que vai juntar todas as despesas, eu vou gastar aqui, vou gastar acolá. Mas cadê o plano de desenvolvimento econômico, presidente Lula? Aonde o senhor vai dizer o seguinte: olha, eu vou gastar tanto em educação, vou formar mão de obra, essa mão de obra vai ser utilizada na indústria, a indústria vai ser competitiva, eu vou investir em infraestrutura. Quer dizer, gerar atividade, isso é importante, Priscila, gerar atividade econômica onde você tenha um aumento líquido da tributação, onde aquele que está gerando essa atividade vai pagar por aquilo que ele também está ganhando de um aumento de produção. Então, portanto, está aí, Priscila,
Eu não vou aqui ficar criticando, longe de mim criticar, mas eu sou muito sincero nos meus pensamentos e deixo aí você que tenha dúvida, né? Não estou aqui falando de política, cara. Não é política, não é ideologia, é economia e saber se isso tem um fundamento prático. A gente precisa deixar, às vezes, de ser hipócrita e pensar mais no país do que pensar naquilo que nós desejamos, que muitas vezes não tem unanimidade. Então, fica aí, Priscila, vamos ver. Eu concordo com a Simone Tebet. O futuro está na mão de Deus. Sim, tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até amanhã, sexta-feira. Até amanhã, sexta-feira, Priscila, e um abraço a todos. E entre os segmentos que podem aderir a esse modelo estão indústria, têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Atualmente, todos esses setores empregam cerca de 9 milhões de pessoas. E desse total, o setor de proteína animal é responsável por 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Por isso que eu vou conversar agora com o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Marcelo Osório. Marcelo, obrigada aqui pela sua participação conosco no Mercado e Companhia. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição. Marcelo, a desoneração ela se trata aí de um mecanismo fiscal, né, que visa a redução de encargos, né, trabalhistas de uma empresa na intenção de aumentar a competitividade. A prorrogação até dezembro de 2023 beneficia de 2027, perdão, aqui corrigindo, beneficia o setor de proteína animal de que maneira? Olha, Priscila, primeiro, parabéns aí pelo apoio e por trazer o tema. De fato, nos beneficia muito. Na verdade, é uma ferramenta, a gente já tem essa desoneração da folha desde 2011. E o que agora as empresas precisam? Elas precisam de segurança, né? Esse é uma situação em que, se a gente não define logo, as empresas não conseguem se planejar, se programarem para os anos seguintes, porque, obviamente, muda toda a questão orçamentária das empresas. Então, inclusive, em linha com o que o Daúde comentou agora há pouco, em termos de competitividade, é fundamental a manutenção. A manutenção da desoneração ela é muito importante para que o setor siga crescendo, siga investindo e possa se planejar. Nós estamos já em setembro, então a importância dessa votação ontem ela é fundamental, porque veja que houve já alteração, agora volta para o Senado, mas nós temos tempo. Temos tempo para trabalhar e aprovar. Então, nós agradecemos muito, eu acho que foi uma vitória realmente muito grande ontem. Me fala uma coisa, caso não fosse prorrogada até dezembro de 2027, né, quais os problemas que o setor poderia enfrentar, na sua opinião? Certamente, esse aumento no custo, porque certamente a gente teria esse aumento no custo da produção e seria repassado. Então, em termos assim de maior impacto que nós vemos, as empresas passarem a, digamos assim, terem maior dificuldade nessa geração dos empregos e na ampliação da sua produção. Então, no momento que nós temos essa certeza da manutenção dela, isso facilita muito, como eu disse, a programação das empresas e a competitividade. Então, nós estamos crescendo ano a ano, produção de carne de aves, de suínos, de ovos. Agora, precisamos, sim, manter as coisas boas, né? O ideal é que fosse mais de 17 setores. Não pode, vamos fazer a manutenção dos 17. Agora, pensando na importância do setor, focando em aves e suínos, me fala uma coisa, a manutenção da desoneração também evita o repasse ao consumidor? Seria isso? Com certeza, com certeza. Como eu disse, todos esses custos, né? A cadeia ela é uma cadeia que vem sofrendo uma pressão de custos que certamente ela termina sendo repassada ao consumidor e termina gerando um impacto inflacionário. Então, a gente, digamos, aprovando a desoneração, é mais uma medida de pelo menos neste aspecto tributário, de segurar esse ímpeto inflacionário e a questão dos custos.
Agora, a desoneração da folha de pagamentos, né, ela vem sendo prorrogada há muitos anos. Na sua avaliação, existe alguma outra alternativa que ofereça uma segurança mais a longo prazo para o setor? A melhor alternativa, Priscila, para nós seria incluir a desoneração de uma maneira, digamos, definitiva na reforma, na famosa reforma tributária, né? Então, essa discussão a gente já teve no âmbito da Câmara, não tivemos sucesso, agora está no Senado o texto. Há uma dificuldade muito grande, porque, claro, você não pode colocar na reforma tributária essa situação somente para os setores que hoje estão desonerados. Mas o ideal, que é a sua pergunta, e a maneira como a gente enxerga que seria para resolver definitivamente, seria incluir a desoneração como uma política já na reforma tributária. E como é que está a comunicação do setor com o governo em relação a esse tema que a gente está falando, tanto o legislativo quanto o executivo? Eles compreendem a importância de manter essa desoneração? Entendem. Nosso relacionamento está ótimo, né? A gente, na verdade, entende também a situação do executivo, a situação orçamentária, acho que o Daúde colocou muito bem aqui antes da minha fala, mas a gente segue insistindo em que a manutenção da desoneração, se nós tivermos, como foi encaminhado ontem, e tivermos o apoio, e nós acreditamos que vamos ter esse apoio no Senado, que os senadores vão pedir também para votar em regime de urgência, e certamente teremos o sucesso. Tá certo. Marcelo, eu quero agradecer muito aqui sua participação, todos os esclarecimentos, e sucesso para vocês, e até uma próxima oportunidade. Priscila, nós que agradecemos, conte com a BPA. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.